Sim, eu diria que a reforma protestante, ela eclodiu nesse contexto aí que você colocou, de profundas transformações, né, sociais, políticas, econômicas, religiosas. Sim, ela foi eu diria assim, um confronto, uma ameaça à hegemonia que a Igreja Católica detinha das verdades absolutas da fé cristã. E foi em razão disso aí, desta ameaça a esta hegemonia, que eclode lá no século XVI a Contra-Reforma, sim, e o Concílio de Trento. Então a Contra-Reforma e o período em que nasce a decadência da igreja são dois períodos da história que tem que ser trazido para uma abordagem, né? Ou dois momentos, né, da história. O momento da Contra-Reforma e o momento em que nasce ali a decadência moral e espiritual da igreja. Agora, como é que você define a Contra-Reforma? Sim, eu diria que foi uma reação da Igreja Católica à reforma na Contra-Reforma. Não é a reforma, a Contra-Reforma, que foi uma reação da Igreja Católica, sim, ao avanço do protestantismo, à proliferação das ideias reformistas, que foram ideias incendiárias. Foram e são. Quer dizer, não deixaram de ser, foram incendiárias e são incendiárias. Porque elas causaram profundas mudanças na mentalidade dos países europeus. Principalmente nesse país aí que você colocou, onde a Santa Inquisição foi intensificada. A perseguição aos desviantes da fé foi mais sádica, mais cruel. Essa é a rotulação mais preconceituosa, mais injusta que existe. É rotular um corajoso, um herói de desviante e de herege. Nesses países aí, assim, país da Europa, né? França, Itália, Alemanha. Então essas ideias, elas penetraram, entendeu? Encontraram o terreno fértil e se proliferaram. Então a reforma na Contra-Reforma. A Contra-Reforma foi uma reestruturação ou uma reafirmação de dogmas da Igreja Católica, na tentativa de impedir o avanço do cristianismo protestante, das ideias reformistas. E essas ideias foram desenvolvidas por todos os reformadores, não só Lutero, mas todos eles. Falamos anteriormente. Reestruturação, reafirmação, sim. Agora, quais foram esses dogmas que tiveram que passar por um processo de reafirmação? A infalibilidade papal estava sendo ameaçado. Lembra que Lutero contestou? Ele contestou com a infalibilidade papal. Sim, o dogma da transubstanciação, que estava sendo também ameaçado. Sim, a ideia de Lutero não era a transubstanciação. Não era trans, era a consubstanciação. Sim, o dogma da virgindade de Maria também estava sendo ameaçado. O dogma da submissão às autoridades clericais, né? Submissão. O dogma da profissão de fé aos pés do sacerdócio. O dogma eu diria que sim, essa aí foi a catequização. O dogma da catequização. Eu diria que a catequização foi uma deturpação da evangelização. Por quê? Porque a evangelização respeita a diversidade de pensamento, o livre-arbítrio, respeita a confessionalidade. A catequização não. É uma imposição coativa de dogma. Dogma é aquele que não passa por uma avaliação racional, por um questionamento teológico. Sim. Aí não é um ensinamento saudável, aí é dogma. Aí é o jesuísmo. Né? Sim, foi uma ordem religiosa,
os padres jesuítas, este é o foco, que assim, foi fundada por Inácio de Loyola. Agora, quais foram os métodos de tortura que os inquisidores chamavam de suplícios romanos? Eles utilizavam a cadeira de roda, né, que era aí o desviante da fé, o herege, tinha uma morte lenta e dolorosa, né? Não era só a elétrica, não. Era a cadeira com pregos, em que os pregos entravam nas pessoas e as dores eram intensas. O coração chegava, não suportava, dores intensas, prego de todos os lados, penetrando lentamente na pessoa. Aí a morte lenta e agonizante, meu Deus. Esse era o método do esfacelamento. Colocar uma pessoa na roda e a roda ia girando e o corpo da pessoa ia acompanhando. O corpo era dilacerado, morte lenta e agonizante. Era a roda do esfacelamento. Aí veio outro método, o método do esfolamento. Esse foi um método de tortura usado pelos assírios e pelos edomitas. Sim. O esfolamento é que a pessoa é esfolada viva. Esfolada viva. Agora, querido, sim, o que eles chamavam de herege? Sim, e essa rotulação herege, desviante da fé, era atribuída a quem? Aquele que negasse as verdades absolutas da fé, que estava aí ameaçando a hegemonia, entendeu? Da fé católica. E a igreja detinha esta hegemonia das verdades absolutas. Aquele que ferisse a infalibilidade papal, a santidade clerical, que se opôs aos dogmas, que negasse as verdades absolutas da fé, este era um desviante da fé, este era um herege. Todo pensamento não era atitude, porque só quem sabe o pensamento é Deus. Mas até um pensamento anticlerical seria considerado uma profanação. Tá pensando coisas profanas. Agora, o incrível, o espantoso, é que o suplício romano, aquele momento em que o desviante da fé, o suposto desviante da fé católica, ia ser executado, aquele momento ali para os inquisidores era um momento sagrado, porque era um ritual de confissão e de purificação do herege. Sim, veio da Santa Inquisição. É um dos métodos que os inquisidores usavam. Sim, o tribunal eclesiástico era um sistema jurídico dentro da Igreja Católica. Aí o desviante, o herege, ele ia passar por um julgamento inquisitorial e se condenado, ele ia ser executado dessa forma, de uma forma agonizante, de uma forma dolorosa e lenta. Entendeu? A Bíblia diz que nós somos purificados pelo sangue de Jesus e redimidos pelo sangue de Jesus. Para a Santa Inquisição, não. Poderia ser maldita Inquisição, não santa, né? Então o desviante, ele através do seu sangue derramado, de uma morte torturante, ele ia confessar e purificar os seus pecados. Não confessar, ele podia até na hora, podia até negar, mas era o seu sangue derramado. Agora, queridos, outro momento também é importante, não vamos entrar em mais detalhes não, porque o tempo não permite. Eu estou fazendo um resumo de um resumo. Outro momento crucial da história da reforma, também do cristianismo, foi o momento em que nasce a decadência moral e espiritual da igreja. Com Constantino, em 313. Anterior a Constantino foi Teodósio. Aí, se antes... Não, Teodósio não foi Teodósio. A gente conversa às vezes há alguns anos. Não foi Teodósio. Anterior a Constantino foi Diocleciano. Aí, antes de Diocleciano, a dinastia dos Severos, que a Bíblia fala de 4 dinastias, né? 4. A dinastia Júlio-Flaviana, Júlio-Claudiana, dinastia Nerva-Antonina
que nasce lá depois do Apocalipse, e a última é a dinastia Severa. Sim, são 4 generais, ela teve também 4 imperadores, 4 generais. Sétimo Severo, Alexandre Severo, Caracalla Severo, teve outro também. Então depois dessa dinastia aí, ascende ao poder Diocleciano, não foi Teodósio. Teodósio foi depois de Constantino. Então ascende ao poder Diocleciano, o tetrarca. Por que ele foi chamado de o tetrarca? Que ele fundou uma tetrarquia, né? Que é um governo de quatro imperadores, exatamente para fechar as fronteiras, para dominar todos os territórios, para intensificar a perseguição, ele criou essa tetrarquia. Né? 4 imperadores, Galério, quem foi o outro? Maximiano e o outro? Não, Constâncio. Que Vespasiano, moço? Vespasiano já foi bem antes, Vespasiano, aí Constâncio. E desses 4 imperadores, o maior foi Diocleciano. Ele criou o dominato, que é um sistema de governo monárquico, caracterizado pelo despotismo, que ele foi um déspota. O dominato. Ele criou também o intervencionismo estatal. Olha, Diocleciano foi um dos maiores antissemitas que o mundo já conheceu. Ele odiava cristão e também judeu. Ele acusou os cristãos da sua época de canibalismo, heresia e pedofilia. E a tetrarquia fechou os 4 territórios, fechou todas as fronteiras. Aí a perseguição foi intensa, né? Aí surgiram muitas mortes cruéis. Agora com Constantino isso acaba. Em 313 Constantino ascende ao poder imperial. Constantino torna-se imperador e ele promulga inicialmente o colonato, que é o servil, é a valorização do escravo, é a remuneração do escravo, que era a fonte de renda do Império Romano, desde o seu primeiro século. Então o colonato, através do colonato, ele revogou o dominato de Diocleciano. Constantino promulgou o Edito de Milão, ele levou para o Concílio de Nicéia. O Edito de Milão foi uma lei que tirou a igreja da clandestinidade e trouxe para a legalidade. Fez cessar as torturas, as matanças. Com Constantino veio a bonança. Mas inicia ali a decadência, a corrupção da igreja. A igreja deixa de ser aquela igreja apostólica, primitiva, ela se desvirtua, ela perde as suas características originais. Ela se torna uma igreja romanizada, ela se institucionalizou, se hierarquizou, se departamentalizou, mas perdeu as suas características originais. A igreja se corrompeu. Exatamente nos dias de Constantino, em 313. Em 325, que eu vi você falando, já foi aí o Concílio de Nicéia, que ele levou para o Concílio de Nicéia, que foi um divisor de águas dentro do cristianismo. Porque você vai ver os pais da igreja, os pré-nicenos e os pós-nicenos. Os pré e os pós. Então o Concílio de Nicéia ele aconteceu em 325. E uma das pautas que foi levada para o Concílio de Nicéia foi exatamente o Edito de Milão. Aí em 380, um outro imperador, aí agora é que vem Teodósio, no Concílio de Constantinopla. Teodósio promulga uma lei chamada Edito de Tessalônica. E através dessa lei, ele leva o cristianismo à religião oficial do Império Romano. Religião estatal, religião majoritária. Aí a igreja se corrompe mesmo totalmente com o casamento com o Estado. Essa relação não foi boa para a fé cristã, não. Aí o cristianismo se corrompe. A Idade Média inicia em 476, se estende até 1453. E ela já entra na Idade Média totalmente corrompida. Ela entra na Idade, que foi um período sombrio e obscuro para o cristianismo e para o pensamento renascentista,
Então ela já entra nesse período da Idade Média corrompida. É ali, no início da Idade Média, que Roma se desintegra, Roma cai, Roma do Ocidente. Vale salientar, hein, que é Roma Ocidental, que cai ali, em 476. Agora, sim, você colocou bem. Boa lembrança que você fez. Sim, eu tinha esquecido. Quais os fatores que levam à desintegração de Roma Ocidental, a queda de Roma? Quais os fatores? Sim, esse é o principal, né? A expansão do cristianismo. Aí vem a crise escravista. Lembra que a lei que Constantino promulgou, sim, foi a favor dos escravos, né? Sim, a favor dos escravos. E o escravismo já estava em crise. Então a crise do escravismo veio intensificando e foi um dos fatores que levou à queda de Roma, do Ocidente. O outro fator foi a invasão dos povos bárbaros, aqueles povos que não foram romanizados, que não se adequaram à cultura romana, que não curvaram diante das imposições de Roma. Esses foram os povos que se rebelaram contra Roma, os povos bárbaros, que foram vários aí, viu? Não, vamos tocar nesse assunto não. E outro fator foi a instabilidade econômica. Então, pelo menos 4 fatores levaram Roma a se desintegrar. Entendeu? Aí já Roma ou do Oriente vai se desintegrar no final da Idade Média, ou Constantinopla. Ou Constantinopla. Ou Constantinopla. Então ela já entra, a igreja já entra na Idade Média totalmente corrompida. E é lá no ano 1517 que o inconformismo de Lutero vai gerar a reforma protestante. O tempo aqui se extrapolou, 17 minutos. Você fala depois. Nós vamos sequenciar. Você fala depois. Querido, que a graça de Deus seja contigo. Amém?